Boa noite, meus irmãos, boa noite, internautas. Pela graça e bondade de Deus, estamos aqui para mais uma reunião de adoração ao nosso Criador e que nós possamos ter toda a nossa atenção e concentração e o mesmo objetivo, que é cultuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se aqui estamos porque aqui Ele nos trouxe e é um momento de muita alegria e de muita satisfação para mim poder estar reunido mais uma vez na presença de Deus e de cada um de vocês também. E para iniciar a nossa reunião, quero ler com vocês o livro de Salmo, capítulo 1. São 6 versículos, vamos ler todos eles. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, que o Senhor possa fazer vivo e real aqui no nosso meio. Estamos aqui com um propósito, e o nosso propósito é de entregar um pouquinho mais da nossa vida ao Senhor. E peço ao Senhor que o Senhor perdoa tanto os meus e de cada um dos meus irmãos, que o Senhor apague os pecados que nós temos cometidos, e que o Senhor nos dê um coração limpo, um coração puro, e que nós possamos estar diante da Tua presença com toda a pureza de coração, para que assim nosso coração esteja limpo para receber o ensinamento que o Senhor tem preparado e que o Senhor vai nos proporcionar através do pregador da Tua palavra. Abençoe o nosso precioso pastor, dê a ele toda a unção necessária e que o Senhor tire o homem de cena e que o Senhor possa entrar em cena e falar em cada coração, em cada ouvido. E que nós possamos fazer a nossa parte, que é ter a nossa atenção, ter a nossa concentração em Sua palavra, que será transmitida a cada um de nós. Abençoe o nosso culto, abençoe esse recinto e que possamos, ó Pai, sair daqui bem melhores daqui chegamos. Então, te entregamos em Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Neste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca de meu lar. Breve meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto, além do mar. Vou com Cristo, aleluia.
mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia, meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternais, quão lindo é meu lar, vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar, vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois nascendo a luz gloriosa, Jesus Cristo nos conduz. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falava com ansiedade, mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar.
quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Senhor, nosso Deus e nosso bendito Pai, te agradecemos pela tua bondade, glória a Deus, pela tua misericórdia, Senhor, por estar reunido em teu santo nome. Te agradecemos e pedimos o perdão, ó Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo que há de errado em nós, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar. Que cada pedido, ó Pai, que cada oração que está sendo levantada em tua presença possa ser respondida, que a tua bondade possa estar com cada um de nós, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a estar mais próximos de Ti, a ter mais do Teu Espírito Santo, pois necessitamos de Ti, ó Pai. Te rogamos, ó Pai, pelo irmão José Silva, que tem sofrido um acidente, ó Pai, que o Senhor possa visitá-lo e atender segundo a necessidade dele. Sim. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto
sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer a apresentação da Aurora. Eu convido o Lucas e a Maria a estar aqui em frente. Vou ler então Mateus capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus disse: deixai-os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, segundo as Escrituras, criança batizada. Por quê? Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, direito. E quando nós já impusemos o batismo sobre a criança, segundo a nossa fé, a nossa crença, nós já estamos decidindo por ela. Então não é uma decisão própria. Então a necessidade de cada pessoa ter a sua decisão. Livre-arbítrio, direito de escolha. Então, claro que devemos ensinar, mostrar o caminho. É um dever, obrigação dos pais ensinar os filhos, pois a Bíblia disse: ensina o caminho do Senhor aos filhos, e quando estiverem maior, não se desviarão dele. Então, fazer a nossa parte, ensinar, e depois a criança, quando adulta, vai tomar a sua decisão dentro do conhecimento. Assim, então, apresentamos as crianças. Assim foi o ensinado pelas Escrituras e assim acontecia, então, dentro dos ensinamentos hebraicos. A criança macho, o másculo, era levado ao templo
O 8º dia ele era circuncidado e depois então apresentado ao Senhor. E então vamos cumprir o que diz as Escrituras, apresentando ao Senhor a nossa pequena Antonella. Aurora. Obrigado. Tem hora que dá trava ainda para falar o nome da Aurora, né? Dá uma trava na mente ainda. Né, Aurorica? É assim mesmo. Então vamos tomar a pequena Aurora juntamente com seus pais, Lucas Gabriel Pimenta de Souza e Maria Gabriela Macedo de Souza, juntamente com a Aurora Macedo de Souza. Ele não? Equipe titular. Glória a Deus. Eu convido a todos a estarem em pé para esta oração. Se desejar, estenda suas mãos aos céus, em direção à Aurora, e faça a sua oração por ela. O que você deseja para você da eternidade, você vai pedir para ela. É o que nós desejamos para a gente, sempre é o melhor. Então assim oramos para as pessoas. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nós te damos graça e louvor pela sua bondade e criação. E nesta criação o Senhor nos deu a vida, criou a cada um de nós e disse: crescei e multiplicai. E aqui está então a pequena Aurora, Pai, fruto do amor do Lucas e a Maria Gabriela, que é a filha, e a sua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então eles pertencem a Ti, mas o Senhor os deu aos pais, que assim eles venham ter compreensão, sempre ter a convicção do amor e do cuidado da criança, na qual então o Senhor outorgou a eles. Os abençoe, Pai, como casal, no entendimento, no amor, na flexibilidade, no respeito um ao outro, respeitando e amando acima de tudo um ao outro, para que assim se transmita às suas filhas. Apresentamos a Ti, Pai, colocamos em Tua presença, em Tuas mãos, a Aurora, pedindo que o Senhor a abençoe, guarde livre de todo mal, que o Senhor guie os caminhos dela, e ao crescer que ela seja conscientizada, Pai, que precisamos do Senhor, e que sem o Senhor a nossa vida vai perecer. E assim ela ser uma criança amável, bondosa, dócil, calma, e ter um bom testemunho da vida vivida para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós a colocamos em Teus braços e pedimos as Tuas bênçãos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Este nome precioso que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, minha igreja. Meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou.
pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos pela sua benignidade, te glorificamos pela sua manifestação como homem, pessoa, para redimir a cada um de nós. Te damos graças também pela fé. Segundo a sua palavra, é um dom do Senhor, dado para que nós possamos crer. Então dizemos nesta noite, Pai, como disse aquele centurião, aumenta a nossa fé. A fé é o firme fundamento, Pai, daquilo que não vemos, mas temos a certeza que é vindo do Senhor. Que assim o Senhor possa estabelecer a cada um de nós, com firmeza, retidão de coração, lavados, purificados no sangue do Cordeiro e revestidos do Teu Espírito. Abra o nosso entendimento, guia-nos pela Sua palavra e esclareça em nosso coração. Nós te rogamos isto no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa leitura, então, Marcos capítulo 12, versículo 28 em diante. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos pensar dentro deste versículo por alguns momentos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Precisamos compreender que as Escrituras é a palavra de Deus. E entendemos também que há muita confusão. E a confusão ela é gerada de onde?
Então precisamos voltar ao princípio. Quando Deus estabelece a sua palavra e Ele ordena que não a descumpra. Porque o dia que descumprir, então isso é apresentado como a árvore do conhecimento, em que o Senhor Deus disse: não coma, não toque, porque o dia que comer ou tocar, certamente morrerá. Então ali ficou estabelecido a ordem divina. E ao descumprir este mandamento, foi implantado no coração do homem, então, a desobediência. Então, o primeiro pecado é incredulidade, é não crer. O não crer nos leva a descumprir. E o descumprimento nos vai trazer razões e muitos entendimentos fora da realidade divina e com aparência divina. Por quê? Então, olhando para isto, o pecado, então a ordem divina e um personagem para levar o homem a descrer. E esse personagem, então, figurado na pessoa da serpente, trazendo um diálogo com a mulher, a levou a descumprir. Então, a palavra de Deus. E ela, dando ouvido, tomou do fruto da árvore que Deus disse para não tomar. Então ela tomou e comeu. A mulher descumpriu a ordem divina. Assim sendo, então, o pecado começou pela mulher, pela fragilidade humana. Não que o homem seja muito mais forte, a mulher é produto do homem, é tirada do homem, mas o pecado nasceu da mulher. Mas o homem foi e tornou participante com ela, ou seja, teve o mesmo grau de cumprimento. E assim trouxe a grande confusão, a divisão entre Deus e o homem. Por isso vemos a disputa do conhecimento, pois ali foi apresentada a árvore do conhecimento e do bem e do mal. E isso trouxe uma divergência na mente humana. Então, dentro disto, como nós fizemos a apresentação da Aurora, para a nossa vida cristã, como falamos, ela vai, quando tiver maior, ela vai decidir-se pela sua vida espiritual cristã. E nós que já somos crescidos, pensamos então, ou precisamos nos conscientizar, Deus tem uma forma correta, e ela está em sua palavra. Então é certo que as pessoas dizem, no tocante a pensamentos, e isso então dizendo de facções religiosas, cada um puxa a sardinha para a sua brasa, mas nós precisamos receber de Deus a visão correta e perfeita. O Senhor Jesus disse: virão dias em que Deus procurará os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, para chegarmos à consciência batismal, batismo é
fundamento da vida cristã. Tanto para o erro quanto para o que é correto, começa no batismo. Então precisamos ter bom discernimento, bom esclarecimento, luz ou revelação do que a palavra de Deus nos apresenta. Pois nós encontramos na palavra de Deus as expressões que vai nos levar tanto ao que é perfeito quanto ao que é o errado. Deus deixa livre para a escolha. Então, nisso vai trazer em nós, vai gerar em nós a fé verdadeira. A fé é esclarecimento. A fé é você ter luz, o entendimento perfeito. Nem tudo que você tem a fé, aquilo é perfeito, é fé. Não pode dizer que não é, mas o é. Mas não é a fé clara, perfeita, genuína, com a palavra de Deus. Então, um dia, para chegarmos ao nosso batismo, a nossa decisão cristã de servir a Deus, precisamos estar conscientes do que Deus apresenta para nós. Então, conforme lemos aqui no capítulo 12, no versículo 29, quando o Senhor Jesus, ele mencionou já uma escritura dita por Moisés em Deuteronômio 6, versículo 4, que é: saiba, ó casa de Israel, que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, ter a compreensão do monoteísmo, Deus único, único, e não três deuses, né? O politeísmo. Não podemos ter uma fé politeísta, porque há um só Senhor. Então, compreender essas coisas não é difícil. Às vezes o crer sim, mas para ter verdadeira compreensão é necessário que creia. Então, se tomamos coisas simples e lógicas para analisarmos, a Bíblia nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olhando para nós somos uma pessoa. Somos mono, né? Cada um com a sua natureza. Aqui nós somos poli, porque somos iguais, somos irmãos, mais de uma pessoa humana. Mas tratando da característica para si, olhando para o seu interior, você é mono, quer dizer, uma pessoa, né? Claro, você tem uma composição de corpo, espírito e alma, mas isso não faz de nós poli, ou seja, mais de um. Somos uma pessoa. Então Deus assim também o é, se nós somos a imagem de Deus, porque eu sou uma pessoa e vai haver três pessoas na divindade. Então, segundo as Escrituras, isso não é admissível por Deus. As pessoas têm o seu direito de crer, mas Deus chama a atenção para dentro daquilo que é correto, porque Ele se apresenta como o único Senhor. E as Escrituras nos apresentam isso. Esta verdadeira deidade, ou seja, divindade de Deus, em sua manifestação. Então, quando voltamos o nosso olhar para dentro das Escrituras e pensamos, quem é Deus? A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Ela, escrito em maiúsculo para nós, refere-se ao Criador, né? No maiúsculo, quando ela é escrita minúsculo, se refere a deuses, a Satanás.
Então, ter o cuidado até mesmo quando escrevemos, né? Muitas vezes erramos, colocamos Deus com D minúsculo, mandamos para alguém. Né? Se eu escrevo Deus te abençoe com Deus com D minúsculo, eu estou dizendo para você, Satanás te abençoe. Então, precisamos ter cuidado também nessas coisas, né? É muito aí o uso da internet, da via de comunicação. Isso deve ser cuidadoso entre nós, principalmente cristãos, né? Que é aquilo que é maiúsculo, então, nosso Deus falando do Eterno. O Eterno Todo-Poderoso, aquele que existe de si mesmo. Então, em toda a eternidade, o grande Criador, Ele só. E a sua palavra nos diz que este Deus, o Eterno, Ele é Espírito. Ele não é pessoa. Se Ele é o Eterno, Ele é o Pai, Ele é o Criador, então o Pai é Espírito, Ele não é pessoa. Então isso já tiraria da nossa mente que na divindade de Deus haveria 3 pessoas. Então precisamos é crer. E Deus estabelece em nosso coração. Então depois nós vamos entendendo que Deus criando o homem, depois Deus criando um corpo e manifestando-se entre os homens, um corpo humano, quando Deus o cria, ou seja, Deus ordena, ele nasce, né? Como nós nascemos, através do útero feminino, gerado e nascido, claro, sem a mistura sexual entre homem e mulher, Deus colocou, pelo seu poder, os genes da vida, a semente, no útero da mulher. E então, os genes da vida nasceu, ali estava uma pessoa. Como o pecado entrou pela mulher, o pecado original, então, quando isso aconteceu, a mulher gerou do mal. Ou seja, ela gerou daquele que não era o seu marido e gerou também de seu marido. Portanto, Eva teve Abel e Caim, de pais diferentes. Então este é o pecado. Quando o Senhor vem nos libertar do pecado, tirar do pecado, então primeiro vamos entender que a célula pecaminosa veio através do sangue. Você olha quando a mulher perde a sua pureza, a sua virgindade, ela sangra. E depois, os genes da vida é uma célula sanguínea também. Então, nós somos células, e Deus criou uma célula e habitou entre nós, se tornou humano. Então, como o pecado entrou pela mulher, Deus desceu pela mesma via, ou seja, por uma mulher, identificando-se com o homem, nascendo o corpo chamado Jesus, e Deus, o Eterno, veio e habitou nele, formando então a pessoa de Deus. Então nós vamos entender, dentro das Escrituras, Deus, o Pai, o Criador. Como também vamos ensinar Deus Pai, criando um corpo, manifestando como homem. Aí poderemos compreender em João capítulo 6, quando exclamaram ao Senhor Jesus, disseram a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é os apóstolos pedindo ao Senhor Jesus. E ele responde para eles. Ou melhor dizendo, para Felipe, que fez a pergunta: há quanto tempo eu estou convosco?
e não tendes me conhecido, Felipe? Pensa tranquilamente o que isso quer dizer. Há quanto tempo estou com vocês e não me conheces ainda? Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer, eu sou o Pai, você não entendeu ainda? Agora, ele falou isso não baseado em seu pensamento próprio, mas voltando à Escritura, conforme está escrito em Isaías, que disse que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria chamado de Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro e pai da eternidade. Quem? A criança que ia nascer da virgem. Quem é a criança que nasceu da virgem? É o mesmo que disse, há quanto tempo estou com vocês? Ainda não sabem que eu sou o pai? É ele. Então Isaías também está esclarecendo que este menino que nasceu da virgem, o profeta disse que ele seria Deus forte. Parece uma contradição, porque o que nós lemos, o próprio Senhor Jesus disse que há um só Senhor. Mas o menino que nasceu não é Deus? Então quer dizer que esse que disse que há um só Senhor, ele está manifestando essa divindade. O Espírito eterno que está nele está falando neste momento. Não me conheces? Deus forte. Não uma outra pessoa, mas a única pessoa. Porque o Espírito eterno veio e habitou naquele corpo. Então isso vem provar para nós que Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, e fora de mim não há Salvador. A salvação, a redenção. Então conhecer este Deus, o Criador, tomando forma humana, porque João capítulo 1 nos diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Deus. O que ele fez? Tornou-se homem. Fez-se carne. E habitou entre nós. Então Deus criando um corpo, entrando nele. Ali está a pessoa de Deus. Então temos muitas escrituras para apoiar e crer. Como também há escrituras que vai deixar algo pendente para você descrer disso e tomar aí um politeísmo, ou seja, fazer uma pessoa ou mais na divindade de Deus. Então adorar a Deus em espírito e verdade. Espírito, o Criador, o Eterno, em nosso coração. Em verdade, a sua palavra estabelecida para uma verdadeira ordem de adoração verdadeira e genuína de Deus, através do sacrifício do próprio Deus. Porque nós encontramos que Deus, no Velho Testamento, requeria sangue antes de entrar na adoração, antes de entrar na presença de Deus, entrar na adoração, nos dias festivos estabelecido por Deus. Então Deus pediu que fosse apresentado sangue dos animais em prol do sacerdote, que era pecador, como de toda a congregação. E depois, então, de cada pecador levar o sacrifício a Deus, aquele animal era
degolado, o cordeiro era degolado, o sangue caía sobre o pecador e Deus o tinha como por perdão do pecado daquele pecador. A partir de então, ele entrava para a adoração, ou seja, para dentro do templo, para adorar o Senhor, depois de que ele havia feito a sua oferta. Então, chegando para nós, gentios, Deus proveu um cordeiro, isto é, um homem, não sangue agora mais de animais, mas como então nos diz Atos capítulo 20, versículo 28, que Deus comprou uma igreja com seu próprio sangue. Então já é mais uma prova para a gente, ou alguma coisa para nós entendermos, se Deus é espírito, ele não tem sangue. Mas o pregador, o apóstolo, disse que fomos comprados pelo sangue de Deus. Então ver outra vez Deus manifestando numa forma humana, uma célula sanguínea derramando sangue precioso. No sangue está a vida. Então ele foi morto, o sangue esvaiu, aquele corpo morreu. Por isso o sangue derramado sobre a cruz, caindo no chão, representando o pó, nós somos pó da terra, a purificação dos nossos pecados, através do sangue de Deus. E assim então Deus estabelecendo um cordeiro para perdoar-nos. Então Deus, Ele mesmo, o único Senhor, manifestando para trazer vida sobre cada um de nós. E esta vida eterna. Então precisa de conscientização. Sermos conscientes, ouvir a palavra de Deus, ter a decisão de parar e ouvir, é dar uma oportunidade a nós mesmos, dentro daquilo que Deus tem para nós e que nós desejamos, isto é, vida eterna. Vida eterna com Deus. Então tem os requerimentos de Deus dentro da sua palavra. Então, primeiro, conhecer Deus, conhecer a sua divindade, a sua manifestação. Assim crer e depois então tomar Deus em toda a sua palavra, como o primeiro mandamento nos esclarece. Amar o Senhor Deus em primeiro lugar. O marido, a esposa, os filhos não pode estar em primeiro lugar. Depois de amar a Deus, aí vem o cônjuge, marido e mulher, depois filhos. Quando a mulher ou o homem ama mais os filhos do que o próprio marido ou a esposa, ele está contrário à palavra de Deus. Quando um casal chega a negar um ao outro, se opor um ao outro, ele está contra a palavra de Deus. A vida cristã começa no casal, começa na família. Então aí, mas primeiro Deus. Até mesmo no relacionamento, a Bíblia nos informa que marido e mulher não pode separar. Separa primeiro para Deus, para um período de depois voltam e se ajuntam outra vez por causa da tentação. Então Deus não pode ser o segundo plano em nossa vida. A família não pode ser o segundo plano. E muitas vezes o homem, a mulher, pelo bel prazer, troca ou castiga a família pelo prazer. Então você olha uma coisa simples, um homem que gosta de bebida alcoólica,
Às vezes, pelo seu prazer, aquilo se torna maior do que a família, porque muitas vezes aquele vício traz um atrapalho, uma desunião na família, um incômodo, mas aí o homem não percebe aquilo, acha que está tudo bem, ele merece sair e tomar seus goles, quer dizer, a bebida está mais alta do que a família. É isso verdade ou não? É um simples fato, é simples. A família corroída por pequenos desdeixos, que só beneficia a própria pessoa. Então assim, o homem, a mulher, põe os seus desejos, aquilo que lhe é mais pertinente a si mesmo, e corrói a família, mas aquilo fica em primeiro lugar. Então, não está tendo o amor verdadeiro. Então, amar o Senhor Deus antes de tudo. Então, o Senhor Jesus foi enfático, né? Ele disse: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é pai e mãe, não, me desculpa. É isso mesmo, aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim. Então isso parece muito severo, né? Isso é forte, porque ainda que colocamos nossos pais, primeiro o Senhor ficou errado, você percebeu isso? Então tudo que colocamos primeiro do que a palavra de Deus em nossa vida, isso é o que torna pecado em nós, porque ao fazer isso nós estamos descumprindo. Mas eu não conheço, eu faço sem desconhecer. Então há necessidade de conhecer, né? Por isso a Bíblia afirma que as pessoas perecem por falta de conhecer, conhecimento, saber. E muitas vezes o interesse em saber, em buscar, ele é pequeno, ele é pouco. As pessoas não estão preocupadas, todos querem a vida eterna, vamos falar de pessoas em geral, mas não querem abrir mão de seus desejos, de seus gostos, daquilo que o mundo lhe oferece. Aquilo é ruim? Não, é prazeroso. Mas precisamos ver se aqueles prazeres combinam com a vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas. Posso fazer o que eu quiser. Me é lícito, né? Mas tudo me convém. Mas aí tenho que ver o que convém, porque tem coisas que não convém. Então, Salomão usou, né, que há caminhos para o homem que parece reto. Então há pensamentos para as pessoas, aquilo parece que é reto, parece que é bom, mas a Bíblia diz que aqueles caminhos são caminhos da morte. Então nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, disse o Senhor. Amai a Deus com toda a vossa força. Eu não tenho força para orar. É hora de você reunir a sua força. Não consigo, mas coloque-se na presença de Deus e comece a vencer com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E que então Deus venha esclarecer o nosso entendimento para termos uma verdadeira adoração. Adorar ao único e verdadeiro Deus. Porque só o Senhor é Deus e não ao outro. Não podemos fazer um segundo, um terceiro. O mesmo que criou é o mesmo que salvou. Aquele que criou, se a Bíblia diz que ele é o Espírito, a Bíblia diz também que ele é santo. Se ele é Espírito e é santo, ele é o Espírito Santo. E quem envolveu Maria? Foi Deus ou foi o Espírito Santo? Maria foi envolvida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te visitará. Jesus é Filho de Deus. É fácil entender, então, que Deus é o grande Espírito Santo. É o mesmo que visitou Maria. É o Pai. E como Pai, ele trouxe um nome humano. Por quê? Se fazendo homem, ele trouxe um nome humano. E é dentro deste nome humano que nós temos a salvação.
porque é neste nome que temos o perdão de pecados. Não há outro. Então, Atos 2:38, arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por que ser batizado? Usando o nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Esse nome que perdoa os pecados. Então, Deus, o Senhor, o Eterno, tornando-se homem, morrendo por nós, trazendo um nome de redenção, para assim nos perdoar. Então, neste nome, nós somos perdoados. Perdoados por quem? Pelo grande Criador dos céus e da terra. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Senhor. Este é o único e verdadeiro Deus. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos pela sua grandeza e benignidade. Tu és o autor da criação, também o que tem nos dado a fé. Que assim o Senhor possa ancorar e estabelecer o nosso coração, Pai, em verdadeira fé na sua palavra, nas suas manifestações, naquilo que o Senhor tem, que é a verdade, e que só o Senhor pode esclarecer. Porque o Senhor disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Que assim o Senhor venha retirar as dúvidas, trazer verdadeira compreensão, Pai, e estabelecer o nosso caminho no Senhor e nos guiar por toda a eternidade. Aceita a nossa gratidão, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.